Os meses de julho, dezembro e janeiro são dos mais cobiçados pelos trabalhadores para tirarem férias e para aproveitar as férias sem correr o risco de prejudicar o trabalho e sem ter que desmarcar um compromisso familiar de última hora, é importante saber os seus direitos. As férias são períodos de descanso remunerado garantido por direito após 12 meses de trabalho, chamado de período aquisitivo, para quem tiver o emprego registrado na carteira de trabalho, segundo as normas da CLT. Após esse período, o trabalhador ganha direito a 30 dias de férias com salário integral e mais 1/3 de salário. Apesar de ser um direito trabalhista assegurado aos trabalhadores, a definição do período de férias é uma questão que sempre gera conflito, pois apesar das férias serem um benefício do trabalhador, cabe ao empregador o direito de determinar o período em que o funcionário poderá se ausentar do trabalho. O que acontece é que muitas empresas abrem mão dessa vantagem, permitindo aos próprios funcionários marcarem as próprias férias, quando bem entenderem, ou mesmo estabelecendo regras claras para o período de descanso, como ordem de prioridade por tempo de casa, prioridade para pessoas que têm filhos, ou mesmo impedimento em momentos críticos do trabalho, como o mês de dezembro para o comércio. Por exemplo, se o empregado quiser tirar férias em agosto e a empresa decidir por novembro, vale o que o empregador quiser, mas o ideal é haver um acordo entre patrão e empregado. Apesar do descanso ser um direito assegurado pela legislação trabalhista, há situações em que o empregado perde esse direito, que são quando deixa o emprego e não é readmitido dentro de um período de 60 dias contados a partir de sua saída, no caso do trabalhador que permanece em licença recebendo salário por mais de 30 dias no período do ano ou que acumula esse período em faltas justificadas, quando não trabalha pelo período de mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, recebendo salário, tenha ficado afastado do trabalho pela Previdência Social em função de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses. Isso acontece porque, nesses casos, a Justiça entende que o trabalhador já obteve o período de descanso necessário e que, portanto, a finalidade das férias já foi atingida sem necessidade por parte da empresa de conceder novo período de descanso. Nesses casos, a perda desse direito se dá por motivo alheio à vontade da empresa, ou seja, por força maior, paralisação da empresa ou por vontade do empregado, licença por motivo de seu interesse, ainda que seja para resolver problemas pessoais, se for de consentimento da empresa, ou ainda por motivo de doença ou acidente. Portanto, é preciso ficar atento, já que as faltas justificadas podem colocar as férias em risco ou reduzir o período de 30 dias de descanso. Quanto à quantidade de faltas, até 5 faltas justificadas, há a garantia dos 30 dias de férias remuneradas. De 6 a 14 faltas, estão garantidos 24 dias. De 15 a 23 faltas, 18 dias. De 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. E acima de 32 faltas, o empregado perde o direito a férias. Com o período de férias devidamente adquirido, o empregador pode vender esse benefício para a empresa. Neste caso, diferente da marcação do período de descanso, a solicitação da venda do período de descanso cabe ao trabalhador com o objetivo de aumentar a própria renda. O empregador não pode impor a venda desse período ao trabalhador para efetuar a venda. O trabalhador deve comunicar à empresa com até 15 dias de antecedência da data do aniversário do contrato de trabalho. A partir de então, resta ao empregador decidir o período do ano em que as férias serão concedidas, pagando o valor proporcional aos até 10 dias que o funcionário vai trabalhar, já que o período máximo de férias permitido para se vender é de 1/3. Existem também os casos em que os trabalhadores podem dividir suas férias. Isso também dependerá de um acordo com o patrão. Isso só ocorre em casos
em que as férias forem individuais e não coletivas, como acontece algumas vezes em setores industriais. As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, respeitando as seguintes regras: pelo menos um período não inferior a 14 dias, até 2 períodos não inferiores a 5 dias. Nesse caso, se um funcionário que já teve as férias adquiridas desejar tirar 15 dias de férias em maio, outros 5 dias em agosto e mais 10 dias em novembro, legalmente ele pode, devendo apenas acordar isso com o empregador. O mês de férias não poderá iniciar em dia de repouso semanal ou em até 2 dias que anteceda feriados. Tudo isso para garantir que o funcionário não perca dias de descanso e possa usufruir desse direito de maneira adequada. Havendo dúvida, consulte sempre um advogado da sua confiança. Você tem direito de saber.